Olá, pessoal, bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje já é dia 3 de novembro de 2025, são 7 horas da manhã. Nós estamos começando agora o penúltimo mês do ano, né? O feriado de finados esse ano foi domingo, ao final de uma semana tristíssima para o país, depois daquele espetáculo de sangue proporcionado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E o país começa a metabolizar as toxinas dessa tragédia e pelo menos um segmento, né, do espectro ideológico está se valendo disso para purgar a baixa popularidade dos últimos meses. É a extrema-direita que está se beneficiando da repercussão e da inaudita aprovação popular. É isso mesmo, aprovação popular a esse banho de sangue que aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. Em compensação, a popularidade do presidente Lula segue inalterada, segue como antes, mas embora o governo tenha sido muito criticado nas redes sociais, e essa foi a tônica da maioria das manifestações nas redes sociais, principalmente no Twitter, né, que é o reino de Hades da internet. Então hoje nós vamos falar sobre essas repercussões que continuam, né? Parece se cristalizar no Brasil essa tendência a apoiar essa operação, o que faz com que a gente ingresse num terreno pantanoso, porque isso cria uma pressão eleitoral e essa pressão, por sua vez, cria um empuxo para que novas tragédias possam acontecer aí, dada essa estranhíssima aprovação popular. Talvez o que ajude a explicar a sanha, principalmente do eleitor carioca, é justamente a exposição seguida à violência que ninguém aguenta mais nesse país, né? Sinal, mais uma vez, de que passou da hora de todos os governos que são constitucionalmente responsáveis pela segurança pública se darem as mãos para inventar um jeito de enfrentar o crime organizado. Tá? Jeito tem muita gente aí descrente achando que não tem mais jeito, que a violência é a regra no país, mas não, países em situação igual ou pior do que a do Brasil conseguiram vencer o crime organizado, das mais diferentes maneiras, né? E agora é entender a gravidade desse momento e encontrar mecanismos de ação sérios para que a população possa se livrar do jugo dessas quadrilhas que se estabelecem aí nos pontos mais vulneráveis da nossa sociedade, naqueles pontos onde o Estado não chega, né? Então o noticiário hoje, dessa segunda-feira, na abertura da semana, está bastante em função disso. Nós temos também Lula na Amazônia, passeando lá pelo Rio Tapajós, que é uma maravilha de rio, com praias belíssimas, né? E muitas comunidades carentes, levando um pouco da presença do Estado e do alento. Lula já anunciou a chegada da energia elétrica para a gente que está isolada hoje dos benefícios, né, de um ativo como esse, que é a energia elétrica, e prometeu até uma universidade indígena. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o clima de preparação da COP30, né? Porque o governo brasileiro vai ser estilingue na questão ambiental, mas vidraça também por causa da questão do petróleo na foz do Rio Amazonas, tá bom? E nós tivemos no fim de semana, né, algumas definições aí, e eu sou no campo do futebol, e eu quero desde já chamar o Alex aqui para conversar comigo sobre isso, para a gente saber o que foi que aconteceu. Alex, bom dia, meu caro. Bom dia, Panuso. Bom dia a todos. Boa semana. Como você está, Panuso? Tá bem? Eu estou bem, Alex. E você, como é que tá? Estou bem demais. Palmeiras venceu. Está tudo indo nos trilhos. Então, tá tudo ótimo, Panuso. Tá ótimo, mas tem uma pedreira aí, né? Tem o Flamengo agora pela frente. Na final, lá em Lima, no Peru. É quarta-feira? Não, é dia 29/11, às 7 horas da noite, será no sábado, no dia 29, Panuso. Daqui a muito tempo, né? Eu sou contra esse jogo lá em Lima, sabe? 2 times brasileiros, podia trazer isso pra cá, né, Alex? Sim, tanto que até na sexta-feira começou um burburinho falando que o presidente da CBF iria tentar trazer pro Brasil, porém, como já é algo pré-definido antes de começar a Libertadores mesmo, é algo bem difícil ali, essa mudança pra solo brasileiro, Panuso. E Lima é longe pra caramba, difícil de chegar lá, né? Não tem esse negócio de ônibus igual esse pessoal das torcidas organizadas pega para a Argentina. Lima não dá para ir de ônibus, é caro pra caramba. As passagens de avião estão pela hora da morte, né? Sim. O que nós tivemos no fim de semana de jogos aí? Tivemos a definição do Brasileirão, é isso? Isso mesmo, Panuso. A gente vai colocar aqui na telinha os jogos dessa 31ª rodada e teve a vitória do Palmeiras, a vitória do Flamengo, o Santos ali no finalzinho, um empate com o Fortaleza nessa decisão ali na fase de baixo ali da tabela, Panuso. Então,
Para começar, no sábado ali, o primeiro jogo foi 3-1, Cruzeiro em cima do Vitória. O Santos ficou no empate ali 1-1 contra o Fortaleza, na parte decisiva ali, na parte de baixo da tabela. O Mirassol ficou no empate 0-0 ali no Botafogo. E o Flamengo, finalizando o sábado, ganhou de 3-0 do Sport. E nisso, dormiu de sábado para domingo na primeira colocação. E ontem, domingo, tivemos também Bahia 2-1 no Red Bull Bragantino, Ceará 2-0 no Fluminense, o Corinthians ganhou de 2-0 do Grêmio, o Internacional 0, Atlético Mineiro 0, um empate, o Palmeiras ganhou de 2-0 jogando fora de casa ali do Juventude, e para finalizar a rodada, Panunzio, o São Paulo ganhou de 2-0 do Vasco ali no São Januário, Panunzio. Muito bom. Isso é tudo? Isso é tudo. E também, se você quiser ver a tabelinha, a gente fez aquela atualização. Aquela que o Palmeiras está lá em cima, Isso. né? Não, mas agora está com um ponto a mais do que o Flamengo também, né? Isso, o Palmeiras está com um ponto a mais, o Palmeiras está com 65 pontos, o Flamengo 64, aí vem Cruzeiro 60, o Mirassol com empate chegou a 56, e na parte de baixo ali da tabela tá o Vitória com 31, Fortaleza 28, Juventude 26, e Sport, que eu acho que já caiu, que é o primeiro rebaixado, mas não matematicamente ainda, não dá para o rebaixado com 17 pontos apenas, Panunzio. Muito bom. Agora, me conta aqui uma coisa. Nesse jogo aqui, eu sei que está muito cedo para falar sobre isso, mas no jogo do Palmeiras com o Flamengo, o Palmeiras sai na frente. O que significa? Que se tiver um empate, ele é campeão? Não. Então, Panunzio, é que mudou agora a ordem ali na final da Libertadores. O que acontece? É um jogo único. Então, se manter o jogo empate, tem prorrogação, que é de 30 minutos. Se prosseguir empate na prorrogação, tem os pênaltis. Então, eu vou torcer para o que aconteceu em 2021, que o Davidson fez aquele gol e o Palmeiras foi tricampeão da Libertadores naquele momento. Entendi. Quer dizer, então não tem vantagem por ponto, não tem nenhum critério de desempate, a não ser pênaltis e depois, aliás, a prorrogação depois dos pênaltis, né? Isso. E que vença o melhor. Isso, e que vença o Verdão, hein, Panunzio? Que vença o melhor, né, Alex? Sim. Valeu, Panunzio. Valeu, bom dia para nós. Vamos Boa nessa. semana para você, Alex. O Alex segue com a gente aqui, ele que é o nosso diretor de TV, tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhadinha então nos destaques aqui do site do ICL. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Lula Costa Pinto nos orientando aqui sobre o momento da política, porque essa vai ser uma semana super importante. Começam a haver, né, os primeiros eventos entre chefes de Estado preparatórios da COP30 e o Brasil do jeito que está, né? Problemas na área da segurança. Continuam as críticas sobre valores de hospedagens em Belém caríssimos, né? Que inviabilizam, por exemplo, a cobertura. Muitos órgãos de empresa não tem como mandar gente para lá, porque está pela hora da morte lá, o aluguel de hotéis, pousadas, até os muquifos de Belém estão custando caríssimo, né? Mas só que antes disso, espera aí, eu estou esquecendo da nossa meteorologia, Alex. Então nós vamos começar aqui com o mapa da meteorologia, com os avisos meteorológicos para o dia de hoje. Hoje está tranquilinho, como você vai ver aí no mapa. Olha, é a mesma faixa que havia aqui desde a última sexta-feira, que vai lá desde o extremo noroeste do Brasil e vem até a costa do litoral do Espírito Santo, do litoral do Paraná, aqui em São Paulo. E com a alerta de excesso de chuva nessa região aqui, entre o nordeste do estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais, a região da Serra da Mantiqueira, né? Está chovendo muito e cidades como São Paulo vão ter chuva durante o dia de hoje. Não é uma chuvarada, mas é uma chuva constante, sabe? Agora de manhã não tinha chuva. Então vamos lá para ver o que são esses dois alertas aqui. Primeiro o alerta amarelo, alerta de tempestade. Vamos ver para onde é que ele vai, qual é a região que está sujeita a ele. Está aqui, olha, toda essa faixa central aqui do Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, boa parte de Minas Gerais. Qual é o aviso? Chuvas de entre 20 e 30 milímetros por hora, podem somar 50 milímetros por dia. Ventos de até 60 quilômetros por hora, risco de granizo e risco baixo de corte de energia e tudo mais que você já sabe. Então vamos voltar aqui agora para a página principal da meteorologia, para a gente ver o outro alerta que é mais severo, para a gente ver quais são as regiões que estão sujeitas a esse alerta alaranjado. Chuva de entre 30 e 60 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros por dia, portanto é bem mais. É toda essa região aqui, ó, praticamente todo o norte do estado de São Paulo, até Campinas, né? E toda a região aqui do sul de Minas, de Araxá e Belo Horizonte para baixo, tá? Até a região da Mantiqueira, aqui na divisa com o estado de São Paulo. Esta é a região onde mais vai chover hoje no Brasil. Agora nós vamos para
as temperaturas, para ver como é que está começando o dia aqui nas várias capitais do Brasil. Olha, aqui você vê que está mais preciso aqui, mais ampliada a área da chuva, que é essa área verdinha aqui, né? E quanto mais verde escuro, mais água vai cair. Temperaturas, então, Porto Alegre vai ter máxima de 23, Florianópolis também 23, Curitiba também 23, São Paulo vai a 28 graus a temperatura hoje, quer dizer, vai ficar nublado o tempo, mas vai ficar quentinho. No Rio de Janeiro, a temperatura chega a 30, em Vitória chega a 31, Belo Horizonte 29 graus. Todos esses locais aqui que eu falei, pancadas de chuva previstas, tá? Desde Porto Alegre. Em Campo Grande teremos máxima de 33, também com chuva, em Goiânia 29, em Brasília, 28 graus Celsius, também chove lá em Brasília hoje, principalmente à tarde. Em Cuiabá, a máxima será de 32, em Porto Velho, 34, Rio Branco, 33, Manaus, 32 graus Celsius, em Boa Vista, Roraima, 34 graus, em Macapá, 34 também, em Belém do Pará, 35 graus, a pré-COP começando quente por lá, 33 graus Celsius em São Luís, 37 graus em Teresina, Fortaleza, 31, as capitais do Nordeste, todas elas com tempo bom, temperatura de 29 graus, 30 graus Celsius em Maceió, Aracaju também 30 graus Celsius, Salvador 30 graus Celsius. Faltou Palmas, que fica sempre por último, aqui vai a 34 a temperatura na capital do Tocantins, tá bom? Bom, vamos começar então a ver as manchetes aqui no site do ICL, gente. Esta aqui que você vai ver na sua tela é a nossa homepage, né, com que tem os principais destaques do dia de hoje. O primeiro dos destaques é a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que sejam preservadas provas na operação policial do Rio de Janeiro. E, paralelamente, a gente tem visto aí ontem, por exemplo, a Globo fez matérias extensas do Fantástico com lado, né? A Globo tem lado nessa história aqui. Não se houve uma crítica e a narrativa parece que o que aconteceu ali foi esses jogos de internet, né, em que sobram tiros e balas e emoção e tudo mais. Mas as primeiras imagens liberadas formalmente pelo governo do Cláudio Castro, elas mostram o lado da polícia, mostram lá a epopeia que foi armar o resgate de um dos policiais que ficaram feridos na perna, né? O resgate demorou 1 hora por causa das condições terríveis no solo, lá na região do ingresso, na Boca da Mata, onde aconteceu a chacina do Cláudio Castro, né? Olha, houve mais uma rodada de pesquisa, dessa vez nós tivemos uma Genial Quest abordando aí a sensação, a percepção do cidadão que mora no Rio de Janeiro sobre a tragédia. Mais uma vez foi confirmado que a população majoritariamente aprova essa chacina, população encantoada aí sempre, né, entre o risco que é, né, a aventura de viver numa cidade como o Rio de Janeiro, a ineficiência policial, o excesso de violência. Mas parece que para as pessoas médias desse país, a alternativa à criminalidade é apenas o extermínio. E isso é um raciocínio terrível, horroroso, né? Mas a sensação de insegurança não diminuiu, tá? Quer dizer, os tiros do Cláudio Castro não feriram de morte a insegurança de viver numa cidade no Rio de Janeiro, tá? E a sensação de insegurança aumentou, junto com a popularidade do Cláudio Castro, que paradoxalmente também aumentou, tá bom? E aqui, um dos destaques aqui no nosso site, um destaque lateral aqui, é o da interferência no clima pré-eleitoral desse evento de violência que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Nós vamos daqui a pouco ver essa matéria que nos diz que essa operação, que foi a chacina mais letal da história, deve reposicionar o voto à direita nas eleições de 2026. Outro destaque é esse que você está vendo aí: todos os corpos decorrentes da matança no Rio de Janeiro já foram liberados, segundo a Defensoria, e curiosamente, nenhum dos mortos, né, que integram essa relação, constava da denúncia que levou a esta operação policial, né? O que mais nós temos aqui de destaque? Olha, a Folha de São Paulo fez uma matéria, o UOL fez uma matéria muito importante, dando conta de uma decisão de um ministro do Supremo, do ministro André Mendonça, né, da ala bolsonarista lá do Supremo, cujo instituto, eles todos têm um instituto, né, instituto de não sei o quê, porque a esses magistrados é permitido dar aulas, palestras, por exemplo, palestras que são caríssimas. Você pode contratar um ministro do Supremo para dar uma palestra para você, vai pagar uma fortuna. Isso pode porque é atividade pedagógica, né? Mas no caso do André Mendonça, ali houve
uma estranha coincidência. Ao mesmo tempo em que o instituto dele, que é dele, chefiado presidido pelo chefe de gabinete dele, assinou um contrato com uma entidade de Roraima e, a partir daí, há uma decisão do ministro André Mendonça que nós vamos ver até agora, que nós vamos ver que aconteceu agora. É uma estranhíssima coincidência aqui, né? Vou até ler aqui o comecinho da matéria para vocês, depois a gente vai se aprofundar nela, tá? O ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu em agosto o julgamento do TSE para caçar o governador de Roraima, tá? Isso aconteceu após, em março, né, o instituto fundado pelo ministro ter recebido R$273 mil num convênio sobre técnicas de licitação, mas sem ser contratado por licitação. Não é curioso? Lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente detalha isso tudo para vocês, tá bom? Vou voltar aqui para as minhas manchetes. A Câmara aprovou uma PEC que permite a professores acumular cargo, né? E saiu a edição número 8 da revista Liberta. E se você não é assinante da revista, conheça essa que é a primeira publicação, futuramente é uma publicação impressa, mas é de fato uma excelente revista, né? Que já está na internet para você, tá? Daqui a pouco eu te digo como é que você vai chegar a essa publicação. Bom, vamos lá. Primeira notícia do dia, o ministro Alexandre de Moraes agora é também o relator da ADPF das favelas, né? É engraçado como as coisas quentes desse país caem no colo do Alexandre de Moraes, né? Aqui porque ele herda do ministro Fachin essa incumbência, né? Fica prevento. Então está aqui a manchete para vocês. Moraes determina a preservação de provas da operação policial no Rio de Janeiro. Matéria da Folha Press que está no nosso site para você ler lá e que diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou neste domingo a preservação da documentação e documentação rigorosa e integral de todos os elementos materiais relacionados à execução da operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, conjuntos de favelas lá na Zona Norte do Rio de Janeiro. Você sabe bem onde fica e sobre o que é que está se falando, né? Segundo Moraes, devem ser preservados elementos como as perícias e as cadeias de custódia, que é a documentação do histórico da coleta de vestígios encontrados na cena do crime, para controle e averiguação pelo Ministério Público e também para acesso pela Defensoria Pública. A determinação de Moraes atende a um pedido da Defensoria Pública da União. E a Defensoria Pública da União foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar fazer com que as autoridades da patologia lá do IML do Rio autorizassem que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro participasse das perícias. Para quê? Porque é preciso, sim, dar total transparência a isso, para que não pare dúvida, né? E para que nenhuma informação deixe de chegar à opinião pública, que precisa ser informada de tudo que aconteceu ali. A informação aqui também diz o seguinte: o ministro agendou uma audiência conjunta na primeira turma do Supremo para quinta-feira, aliás, para quarta-feira, dia 5, às 10 horas, com entidades de defesa dos direitos humanos e associações de representantes do Complexo da Maré. Nesta segunda, hoje, o ministro irá conduzir uma audiência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? E o ministro do Supremo analisa se a gestão descumpriu regras estabelecidas na ADPF das favelas ao realizar a operação. E eu preciso lembrar para vocês aqui que o ministro Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, né? E foi um secretário de Segurança Pública num período tumultuado da relação entre a institucionalidade e grupos como o PCC aqui em São Paulo. Antes dele, disse, ninguém prova nem nada, mas disse, isso não é segredo para ninguém, isso é objeto de discurso na Assembleia Legislativa, fala-se em tudo quanto é lado, mas não se prova, né? O governo Alckmin, naquela época, né, no começo do século, né, teria feito um acordo com o PCC para mitigar a violência policial. Era um momento muito tenso na relação entre polícia e PCC, porque o PCC, para conter assassinatos cometidos por policiais, passou também a assassinar policiais, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes tem na sua bagagem a experiência de ter conduzido a segurança pública do Estado de São Paulo num momento tenso e crítico. Vamos ver o que ele vai concluir da ação das tropas lá do Cláudio Castro, tá? Vou ver aqui agora o próximo tema com vocês, também é relacionado com esse assunto. E
já já nós teremos aqui o Lula para comentar. Saiu mais uma pesquisa da Genial Quest, aqui mostrando a mesma coisa que a Atlas Intel e o Datafolha já haviam mostrado, né? Só que essa pesquisa da Genial Quest detectou isso que você está vendo na sua tela, que a sensação de insegurança não diminuiu, ao contrário, ela aumentou no Rio de Janeiro, foi o que apontou essa pesquisa da Genial Quest. E aqui nós temos, aqui no nosso site, a explicação para isso. Vamos ver qual é. A operação policial nos complexos da Penha e do Alemão recebeu aprovação de 64%, ou seja, 2/3 da população, né? Segundo a pesquisa da Genial Quest. Apesar disso, o episódio, que deixou ao menos 121 mortos, aumentou o medo e a sensação de insegurança entre as pessoas. A maioria dos entrevistados, 52%, relata que depois do episódio se sente menos segura e 74% disseram temer retaliações dos traficantes. Para 87%, o Rio de Janeiro vive um clima de guerra. E aí começam a acontecer efeitos colaterais, né? Tem o caso, por exemplo, da Paula Jubé, que é atriz, roteirista. Ela fez uma sátira política sobre as primeiras manifestações das autoridades e colocou no seu Instagram. Isso viralizou e ela passou a receber ameaças de tudo quanto era lugar do Rio de Janeiro, porque nesta guerra não cabe bom humor, não cabe crítica política. Todo mundo que se coloca contra essa chacina acaba sendo de alguma forma molestado, né? As ameaças graçam por aí. E isso está provocando uma espiral de silêncio na internet, tá? A própria Paula Jubé ficou assustada com as ameaças que recebeu e está se protegendo, obviamente, preocupada com o que vai acontecer, né? Não vai acontecer nada, mas enfim, o ambiente de coação é terrível, porque ao invés de aumentar a sensação de segurança, esse episódio acaba por, né, esgarçar ainda mais o tecido social e a sensação de insegurança que campeia no Rio de Janeiro, tá? Bom, vamos para o próximo assunto, que é este aqui que você já vai ver na sua tela aqui, olha. A aprovação do governador, né, subiu junto com a aprovação da população a essa chacina. E aqui no Infomoney nós temos aqui uma matéria que mostra o que aconteceu com o Cláudio Castro, né? Apesar de a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro não ter aumentado a sensação de segurança dos moradores, a aprovação do Cláudio Castro subiu 10 pontos percentuais, segundo essa rodada da pesquisa Genial Quest divulgada ontem. A pesquisa foi feita com base em 1.500 entrevistas face a face nos dias 30 e 31 de outubro com a população do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais que responderam a questionários estruturados. Perguntados sobre o resultado da ação policial, 52% afirmaram que o Rio de Janeiro está menos seguro agora e 35% mais seguro. 13% não souberam responder. A aprovação de Cláudio Castro, que estava em 43% em agosto, já era bastante alta para um governador inexpressivo e ruim como esse, né? Mas estava lá com 43% de popularidade, passou agora para 53%. Já a sua aprovação, que antes era de 41%, diminuiu para 40%, e o grupo que não soube responder baixou de 16% para 7%, né? E aqui sobre o Lula. Na visão da população, o governo federal não tem ajudado os estados no combate a facções criminosas, é o que compreendem 53% da população. E outros 24% consideram que ajuda pouco e 14% acham que ajuda muito. A operação não mexeu de maneira relevante na desaprovação do governo Lula, no Rio de Janeiro. Ela foi de 62% para 64%, enquanto a aprovação caiu um pouquinho, caiu de 37% para 34%. Então, segue aí esse paradoxo, né? Enquanto a população do Rio de Janeiro valoriza a ação homicida do seu governador, ela segue prestigiando o Lula com o mesmo percentual de aprovação de sempre. E eu vou chamar agora o meu querido companheiro Lula Costa Pinto, que já está aqui na nossa escuta. Bom dia, Lula. Bom dia, bem, Fábio. Lula? Bom dia quem nos assiste e quem nos ouve. Ô Lula, não te parece paradoxal que de repente, né, a popularidade do Lula não caia e a do Cláudio Castro suba tanto em meio ambiente de aprovação, eu diria que generalizada, porque 2/3 da população aprovando é muita coisa, né? Um massacre dessas dimensões. Como é que você enxerga isso, esse momento da preparação de 2026? Fábio, primeiro, é muito cedo para a gente medir o impacto dessa operação específica
na eleição de 2026, porque estamos a 11 meses, né, da ida às urnas. O Cláudio Castro era um governador que estava na lona eleitoral, vinha embolado ali entre quarto, quinto postulante ao Senado, numa vaga improvável que ele venha conquistar no próximo ano. E essa operação ela visou não apenas recompor o Cláudio Castro, a imagem do Cláudio Castro junto ao eleitorado, mas sim reposicionar a extrema-direita derrotada, a extrema-direita sem bandeira, a extrema-direita que abraçou o golpe e o Bolsonaro e o clã Bolsonaro, que estava sem agenda. E essa extrema-direita restaurou com essa operação, que foi organizada, sim, do ponto de vista político e eleitoral, e que foi um desastre do ponto de vista das condições de preservação dos direitos humanos, de preservação dos princípios constitucionais de defesa da vida e de não existência de pena de morte. Porque o que é que se decretou na terça-feira passada no Rio de Janeiro? Decretou-se a pena de morte no Brasil. Operou-se a pena de morte contra esses que foram executados sem que houvesse um devido processo legal, né, para a prisão deles, investigação e julgamento com base no nosso ordenamento jurídico. E é isso que se discute, Fábio, nesse momento, quando você falou aqui que nenhum dos mortos estava naquela autorização de operação do Ministério Público, estava arrolado, né, naquela operação de autorização do Ministério Público para que se executasse as buscas, apreensões e prisões. Os que foram mortos não estavam naquele rol de autorizações judiciais para que fossem procurados no morro, na favela, na comunidade e levados perante a justiça. E é em razão disso que o governador Cláudio Castro e o aparato de segurança pública do Rio de Janeiro, inclusive o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, que é muito valente para vir nas entrevistas coletivas surgir como formulador, né, dessa matança, e como já o pré-candidato da extrema-direita ao governo do Rio de Janeiro, com essa imagem que ele criou de Ferrabras, de alguém que está à frente das milícias, de alguém que está à frente dessas operações violentas. E isso se reflete nessas diversas pesquisas encomendadas, executadas a toque de caixa, né, nos últimos dias no Rio de Janeiro e expostas como um troféu para a opinião pública de que o governo federal está perdendo a batalha e o governo do Rio de Janeiro, com essa operação, criou o campo semântico, que é a violência, em que vai se dar a campanha de 2026. Aí vem uma questão crucial de como ler as pesquisas, Fábio. As pesquisas, primeiro, elas foram feitas com universos diferentes, com ferramentas diferentes de captura de opinião. Aquela primeira pesquisa da sexta-feira, acho que é Atlas Intel, ela tem uma forma de captura da opinião, né, que é muito criticável, que é muito frágil, porque é uma busca da opinião por internet, rede social, celular. Aí eles falam que é uma captura de opinião georreferenciada, ou seja, quando você sai em busca, né, de quem vai responder a pesquisa, por meio de georreferenciamento, você infere aonde ele está.
foram 1.089 questionários que foram validados para aquela pesquisa. E 1.089 questionários nacionais. Depois de as entrevistas serem feitas georreferenciadas, vamos supor, ouviram 10 mil pessoas, aí eles aplicam os critérios do IBGE para definir qual é o peso que cada questionário vai ter naquela resposta. E depois eles jogam fora o restante, se ouviram 10 mil, jogam fora 8.900 respostas para fazer essa distribuição, né, e refletir de maneira estatística a opinião do brasileiro. Essa pesquisa, ela guarda no seu relatório um hedge, um seguro. Está lá colocado, acho que na terceira ou quarta lâmina da pesquisa, um seguro erro, aonde ele diz que pode haver, né, uma subamostra ou uma superamostra, né, que leve ao erro. E eu digo para você, essa pesquisa Atlas Intel, ela serviu muito para criar esse ambiente de que a ação policial foi um sucesso no Rio de Janeiro. Isso pautou a chamada mídia tradicional e se refletiu na maneira como vinha sendo coberta. Aí vem o Datafolha, que faz uma pesquisa só no Rio de Janeiro, com questionários presenciais e que mostra um resultado favorável, sim, né, que mostra uma adesão, sim, à ação policial, mas com números bem mais atenuados em relação a essa ação. O que precisamos hoje é de uma pesquisa qualitativa, aquela aonde nós vamos ouvir diretamente a população. Isso é caro, né? Agora é absolutamente necessário, porque o governo federal está preparando uma reação que venha ao encontro das suas teses. E qual é a tese do governo federal? Você tem que atacar o crime organizado na base de cima, entre os chefões, e o comando não estava lá na comunidade, porque nenhum dos comandantes do Comando Vermelho foi morto naquela matança da última terça-feira. O comando será pego por operações de inteligência que envolvam a Receita Federal, operações bancárias do Banco Central, Polícia Federal e Ministério Público. E é com base nesse princípio de que precisamos desmontar a estrutura financeira do Comando Vermelho, né, que o governo federal está organizando, estruturando a sua reação para o que eu chamei para você, na nossa troca de mensagens logo cedo, essa madrugada, de segunda temporada dessa minissérie trágica que a gente está vendo. A primeira temporada, que se encerrou ontem, né, o governo do Rio venceu, né? Agora, como nós estamos acostumados a perceber, a ver, a constatar nas minisséries, né, do streaming, na segunda temporada sempre tem um plot twist na história, sempre vira. E hoje de manhã, o governador Cláudio Castro estará diante do ministro Alexandre de Moraes, como você bem falou aqui, que herdou, né, a relatoria da DPF 635, para prestar contas daquela operação. Ô Lula, agora aqui porque é o seguinte, tá todo mundo com as barbas de molho com esse episódio aí, tá? Nós estamos vendo as reações das autoridades. O presidente Lula, por exemplo, veio se manifestar ontem, não condenou a chacina, não condenou. Eu tenho até aqui uma matéria que saiu na SIC lá em Portugal, que coloca que a imagem que está sendo projetada a partir do Brasil. Põe na tela para mim, por favor, Alex, deixa eu mostrar isso aqui. Após a operação policial que matou, fala que 132, não são 132, né? O número oficial continua em 121. Lula condena crime organizado que destrói as famílias. Agora, nós tivemos também uma outra manifestação que eu quero aproveitar a sua presença aqui para dividir com o nosso público.
O ministro Gilmar Mendes foi para o Twitter ontem, escreveu uma longa nota. Eu vou ler aqui um trechinho, porque eu quero ouvir a opinião do Lula. Nós temos que falar de COP30, né, Lula? Mas vamos lá para isso aqui. Olha, o ministro Gilmar Mendes, o que ele disse? O debate sobre segurança pública do Brasil é inadiável, deve buscar o equilíbrio entre o necessário enfrentamento das facções criminosas, e aqui está subentendido o confronto, né? Confronto armado, e a redução da letalidade de operações policiais, mecanismos de contenção. Mais para frente, ele diz o seguinte, olha, ao julgar a DPF das favelas, e preste atenção que isso aqui é uma posição defensiva, tá? O Supremo Tribunal Federal não proibiu operações policiais. O tribunal apenas estabeleceu parâmetros para que as ações sejam planejadas, proporcionais e transparentes, com o objetivo de reduzir mortes e proteger vidas tanto de civis quanto de agentes públicos. Por unanimidade, o Supremo reconheceu falhas estruturais na política de segurança fluminense e determinou medidas concretas: instalação de câmeras em viaturas e uniformes, presença de ambulâncias em operações de alto risco, restrição de ações nas proximidades de escolas e hospitais. E aí, por último, ele diz aqui, olha, enquanto esse plano não sair do papel, as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e insustentável. É urgente uma política de segurança efetiva, capaz de enfrentar o crime sem transformar as favelas em campos de guerra e de garantir às populações locais o direito elementar de viver sem medo. O ministro Alexandre de Moraes aqui, o ministro Gilmar Mendes, né, que é o autor dessa nota, com um pouco mais de coragem do que a média das autoridades brasileiras para falar sobre isso, né, Lula? Porque as autoridades estão evitando manifestações categóricas, inclusive de condenação a essa tragédia que foi esse banho de sangue no Rio, né? Exatamente. E ele coloca aí uma questão fundamental, quer dizer, o que o governo federal vem se batendo, de que o combate ao crime organizado se dá pela união, né, de todos os entes federados contra aquela ameaça que ela já é generalizada em todo o país, né? O ministro Gilmar Mendes é o decano do Supremo Tribunal Federal. A opinião dele, ela é ouvida por último e ela pode mudar tendências dentro do plenário do Supremo. E neste momento, ele está absolutamente fechado com as posições que o ministro Alexandre de Moraes venha a acatar. E eu diria que também dentro do Supremo tem um outro ministro que fecha com Alexandre de Moraes nas questões de segurança, que é o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, que é o único ex-governador dentre os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E como governador, o ministro Flávio Dino enfrentou rebeliões violentíssimas de presidiários em presídios, como no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, e ele me contou que uma das experiências mais trágicas, mais pesadas, mais fortes, foi durante uma rebelião em que ele teve que enfrentar casos de não apenas decapitação, como nós tivemos no Rio de Janeiro na terça-feira naquela operação, mas também de canibalismo dentro do presídio. Então, que horror. Minhas senhoras e meus senhores que nos ouvem aqui, que nos assistem, quem passa por isso, quem enfrenta isso, não sai igual. E tem uma outra camada diferente da nossa para enfrentar essas questões. Então, estão chegando os adultos e consequentes na sala. E em relação ao pronunciamento do governo federal, que tanta gente cobra, ele vem sendo feito. Claro que vem sendo feito de forma a olhar a opinião pública e essa sensação que vem da opinião pública. Agora, há uma agenda que é inadiável para esse pronunciamento federal. A partir de hoje e até quarta-feira, o presidente Lula e o governo federal estarão no Rio de Janeiro, porque ocorrerão 3 eventos capitais, chamados de eventos da Pré-COP, no Rio de Janeiro. Hoje, e de hoje até quarta-feira, a cúpula de prefeitos do mundo, né, e o fórum de lideranças locais, né, com personalidades do comando
das grandes metrópoles do mundo, organizadas, um desses fóruns, né, é organizado pelo Instituto, pela Fundação Bloomberg, que é do Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York e que estará lá presente e é um dos bilionários globais, né? Na quarta-feira, o príncipe William estará no Rio de Janeiro para entregar um prêmio, que é o Earthshot, né? É um prêmio que ele criou para mudanças climáticas, para pesquisa em mudanças climáticas. Ele estará presente lá com a presença do presidente Lula e, é claro, que com todo um aparato de segurança que vai demandar uma resposta, se não direta, mas pragmática do governo federal em relação ao que ocorreu. E na quinta-feira, esse grupo se transfere já para Belém, porque haverá em Belém, quinta e sexta, né, o início das primeiras reuniões da COP30, que eles vão se estender pelas próximas 2 semanas em Belém. Então, nós temos aí uma semana que naturalmente demandará esse tipo de pronunciamento. E em relação àquele plot twist, como eu te falei, da segunda temporada dessa matança, dessa minissérie trágica que o Rio de Janeiro vive, além da audiência, né, em relação à DPF 635, que será hoje no Rio de Janeiro, amanhã o governador Cláudio Castro, o presidente da Assembleia, terão seus mandatos julgados aqui no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. E é assim, 10 em 10 observadores técnicos do Tribunal Eleitoral, e eu conversei com um deles ontem longamente, 10 em 10 apostam no pedido de cassação da ministra Isabel Galotti, né, que é uma das integrantes do TSE e que é de origem do STJ, tem dúvida em relação a um pedido de vista do ministro Cássio Nunes, mas ele pode vir, e levanta um questionamento que coloca o ministro André Mendonça sob suspeição, vamos dizer. É porque, assim como o governo de Roraima contratou o Instituto ITER do André Mendonça, o André Mendonça é integrante, tá, do TSE nessa formação do tribunal, né, e votará na cassação do Cláudio Castro e do presidente da Assembleia do Rio, mas o governo do Rio de Janeiro também contratou o Instituto ITER, né, do André Mendonça. E será que nessa situação de ultraexposição numa questão moral que envolve o André Mendonça, ele estará à vontade para, concordar com a vista, 2, se manifestar contrário à cassação, que tem fortíssimas evidências do mandato do governador Cláudio Castro? Então, o Cláudio Castro tem esses pontos, né, para esperar um plot twist, né, no roteiro, né, desta semana, Fábio, em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Muito bom. Lula, valeu, muito obrigado. Então, boa semana para nós, né? O Lula volta, a gente, sexta-feira, a qualquer momento, em edição extraordinária. Ele tem vindo mais em edição extraordinária do que nos dias propriamente, né? Porque o Brasil não para de produzir surpresa, né, Lula? Isso, como disse o Eduardo Bueno, o Peninha, né, no documentário Caçador de Marajás, né, falando em relação ao governo Collor. Ele fala o seguinte, sobre aquele momento, né, de 1992, o roteirista estava caprichando, o roteirista que estava escrevendo a história do Brasil estava maluco quando ele fala da questão também trágica de a matriarca dos Collor, a dona Leda, ter uma série de AVCs e infartos 3 ou 4 dias antes da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Então, é isso. O roteirista de Brasil segue maluco lá em cima.
Muito doido mesmo, muito doido. É plot twist a toda hora. Abração, Lula, obrigado, viu? Boa semana para você. Até logo, tchau. Bom, pessoal, eu continuo firme aqui na minha opinião de que está faltando coragem ao governo de fazer o que precisa para começar a enfrentar de fato a criminalidade, porque toda essa discussão não vai levar a nada, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? São especialistas aí do mundo inteiro. Enquanto o governo brasileiro não tiver coragem para propor a descriminalização da maconha. E é uma pena porque que esse assunto não prospere aqui, porque ele está no mundo inteiro. Isso é uma decisão pacificada, né? A começar pelos Estados Unidos, que são aquela república ultra careta, né? A maioria dos estados já permite, inclusive, a comercialização da cannabis para uso diversional, porque as pessoas gostam de fumar um baseado e elas vão lá e compram na loja, não compram do traficante, tá? Isso gera impostos, isso gera vendas limpas, isso gera uma melhor qualidade do produto final e, principalmente, isso mata o principal ativo do tráfico de drogas. Se aplicado no Brasil, por exemplo, se houvesse a descriminalização, 80% do capital que depois vai virar arma, vai virar munição, vai virar equipamento de logística para bandido, tudo isso sairia da mão dos traficantes. Isso iria para a mão ou do Estado, como fez o Uruguai, ou então da iniciativa privada, como fizeram os Estados Unidos. Então é isso. Enquanto não se discutir isso, né, quem for pego aí fumando um baseadinho vai ser levado para um presídio e acaba virando soldado involuntário do tráfico. É o que acontece. Imagino que boa parte desses 122 mortos aí, todos eles muito jovens, né? Não vi nem notícia de que nenhum idoso tenha morrido nessa operação, porque eles simplesmente não ficam idosos. Mas tenho certeza absoluta que esses moleques, né, que foram ali criados nas ruelas das favelas e muitas vezes enveredaram pelo crime, começando com uma punga, né, o furto de uma carteira, enfim, uma trombada lá na zona sul do Rio de Janeiro, quando vão presos eles acabam saindo da cadeia já instruídos a fazer o serviço sujo das organizações criminosas. Então, não vejo coragem para abordar esse problema. E, enquanto isso, inclusive, aqui no Brasil, a hipocrisia domina o assunto, né? O Superior Tribunal de Justiça, há 1 ano, deu 6 meses de prazo para a Anvisa regular a produção da cannabis em solo brasileiro. A planta se adapta super bem aqui, mas não pode ser plantada. Para quê? Para a produção de insumos que vão fazer remédios para a gente que precisa disso, pacientes de Parkinson, de Alzheimer, que tem ansiedade, depressão, enfim, um monte de gente que tem dores nevrálgicas, sabe? Gente que precisa disso como medicação. E o que a gente viu aí dias atrás é a Polícia Federal se metendo, a Polícia Civil dos estados se metendo nas associações para destruir um acervo que vai virar remédio. Então, nem remédio não pode no Brasil. E nem mesmo com a determinação judicial, a Anvisa consegue disciplinar a produção de insumos para a produção de remédios. Tamanha hipocrisia. E aí eu olho para frente e vejo a distância enorme que existe entre a aplicação de soluções que desprezam o fulcro do problema, o centro do problema, que é justamente o financiamento, tá? É esse dinheiro, principalmente da maconha, que é 80% do volume financeiro do tráfico, que vai financiar as armas com as quais esses supostos bandidos teriam enfrentado a polícia no Rio de Janeiro e com as quais apavoram a população, tá? Ainda falando sobre esse assunto, nós temos aqui no jornal O Globo a informação ainda decorrente das várias pesquisas que foram feitas aí depois, né, da matança lá no Rio de Janeiro, e tem esse recorte aqui, olha, 72% da população do Rio de Janeiro é contra facilidade para compra e porte de armas, diz a pesquisa. Rejeição à flexibilização do acesso a armamentos cresce na esquerda, mas é superado pelo apoio da direita. Vamos ver aqui o que diz essa reportagem? Vou até aumentar a letra aqui, para vocês quiserem ler junto comigo. Dados da pesquisa Genial Quest, divulgados nesta segunda, obtidos com exclusividade pelo Globo, mostram que a maior parte da população do estado do Rio de Janeiro se diz contrária à ampliação do acesso a armas após a mega operação que resultou na morte de ao menos 121 pessoas. Entre os entrevistados, 72% se colocam contra medidas que facilitam a compra e o porte de armamentos e 24% afirmam ser a favor. 4% não responderam, né? Então está aqui, olha, nesse gráfico a gente vê o tamanho do abismo que existe, né? E a certeza, a cristalização de uma posição da opinião pública que rechaça as armas. Só quero dizer para vocês que as armas que participam, né, dessa formação paramilitar do tráfico de drogas, elas não são adquiridas por vias legais, tá? Elas não chegam, elas chegam via contrabando, né? E esse é a segunda questão.
Por que o governo não consegue brecar o contrabando de armas, que vem por rodovias brasileiras, como a Castelo Branco e a Presidente Dutra, e saem lá do Paraguai, e saem lá do Mato Grosso, da divisa com o Brasil, com o Mato Grosso, saem lá de Foz do Iguaçu, e chegam tranquilamente, né, aos paióis do tráfico de drogas, sabe? Assim, é óbvio que tem que ter uma intensificação da fiscalização, porque não é possível permitir que centenas de fuzis cheguem ao tráfico. E essas armas, eu fiquei estarrecido com o preço. R$90 mil um fuzil pode custar, tá? R$90 mil. Bom, ainda sobre esse assunto, está aqui a informação de que o levantamento mostra que os maiores índices, a rejeição da flexibilização, foram registrados, obviamente, entre lulistas, são 72%, e eleitores de esquerda, com 75%. Já entre os que se classificam como bolsonaristas e aqueles que se identificam com a direita, a recusa à ideia, né, do acesso franco ao uso de armas cai para 43% e é superada pelo apoio de 55% e 54%, respectivamente. Então aí é majoritária a opinião de que as pessoas devem ter armas em casa, né? Bom, vamos passar para o próximo assunto aqui, que o tempo hoje está minguadíssimo, né? E ainda sobre a aprovação ou reprovação da opinião e como é que isso respinga nos chefes políticos, está aí, olha, Quest, né? Na semana passada, o primeiro levantamento de todos, ele concluiu que a aprovação do Lula ficou inalterada, mas a do Cláudio Castro, né, estranhamente assim, para alguém que veste a fantasia pública do carrasco, né, essa subiu 10 pontos depois da mega operação policial. Tem a impressão que o convívio com a opressão gerada pela criminalidade está gerando um efeito de dissonância cognitiva, porque é difícil entender que alguém, em sã consciência, com alguma consciência crítica, aprove a matança indiscriminada, como foi o que aconteceu naquela operação. Mas está aí o dado objetivo. E os políticos estão baseando as suas plataformas exatamente nessa percepção popular, tá? Nesse efeito, né, do que provoca a convivência por décadas com a opressão gerada pelo tráfico, né? Principalmente nas populações mais vulneráveis. A gente mostrou aqui nessa pesquisa da Atlas Intel na semana passada que nas favelas do Rio de Janeiro chega a quase 90% a aprovação do massacre, que é um absurdo, né? Mas vamos lá, vamos para ver o que aconteceu com a aprovação do Cláudio Castro. Diz a matéria aqui que está no Valor Econômico. A aprovação do governador do Rio de Janeiro teve um aumento expressivo de 10 pontos percentuais depois da mega operação policial, realizada na terça-feira 28, considerada a mais letal da história do país ao deixar 121 mortos, enquanto a aprovação do presidente Lula não sofreu alteração e se mantém negativa no estado, né? Estava em patamares muito baixos. A avaliação é do fundador da Quest, Felipe Nunes, após a pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quest, com 1.500 pessoas no estado do Rio de Janeiro, nos dias 30 e 31 de outubro. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Em agosto, Castro era aprovado por 43%. Eu não sei de onde essa gente vê tantas qualidades assim, sinceramente, nesse governador. Mas agora ele está na vitrine, né? E aí piorou mais ainda, 53% das pessoas, 10% ele ganhou de presente por causa da chacina que promoveu lá na Zona Norte do Rio. E a desaprovação ao governador, segue a matéria, passou de 41% para 40% em outubro. Depois da mega operação, na segurança pública, a avaliação positiva do governo Castro passou de 22% para 39% entre agosto e outubro. Enquanto isso, o Lula lembrou aqui para a gente que essa semana começa lá no Rio de Janeiro, começam os atos preparatórios para a COP30 e o presidente Lula foi à Amazônia, né, para visitar comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, e eu tenho aqui algumas informações sobre essas viagens que ele fez nesse fim de semana. Quero mostrar para vocês. Lula ouve demandas de indígenas em reservas no Pará, informação da Agência Brasil, agência oficial do governo, e encaminha novas ações. Vamos ver quais são essas ações. O presidente Lula visitou ontem, dia 2 de novembro, a aldeia Vista Alegre do Capixauã, na reserva extrativista Tapajós Aripiuns, no Pará. Ele participou de uma roda de conversas com caciques do povo Kumaruara, que é um dos compromissos que integram a agenda de eventos conectados à 30ª edição da COP, na COP30, que tem o primeiro dos grandes eventos nesta semana, como eu falei, com a cúpula dos chefes de Estado, que vai acontecer daqui a 3 dias, a partir
do dia 6. Serão 2 dias desse evento, né? Frase aqui, entre aspas, do Lula. Sempre acho que a gente tem que ver com os próprios olhos e pegar na mão das pessoas para sentir como é que as crianças estudam, as condições, a alimentação que as crianças têm, o que produzem, para quem vendem, se tem mercado, como fazem para levar os produtos para vender em uma cidade, disse Lula em diálogo lá com essa comunidade indígena. Desde que Belém foi oficializada como sede da COP30, Lula tem justificado a escolha de um estado amazônico como uma oportunidade para que os líderes mundiais que historicamente defendem a preservação da Amazônia conheçam de perto o bioma e a realidade dos povos que lá vivem. Fiel ao princípio, a visita do presidente e das ministras Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e Marina Silva, do meio ambiente e da mudança do clima, incluiu a reunião informal com caciques do povo Kumaruara, que vivem na aldeia Vista Alegre do Capixauã, visitada pela comitiva federal no meio do deslocamento de barco, né? E teve até uma cena engraçada, um vídeo, não vai dar tempo de mostrar aqui, porque já temos que encerrar o programa daqui a pouco, mas a ministra Marina Silva e o presidente ficaram lá, foram ver como é que é a extração do látex, né, da seringueira, e ela se emocionou lá, porque lembrou do pai dela, ela que né, durante uma boa parte da vida, a partir dos 11 anos de idade, ela fazia essa atividade extrativista. E ela chegou a sangrar uma árvore lá. Foi uma cena bastante comovente, né? Tudo isso visando a COP que vem aí. Que mais que nós temos sobre isso? Quero sair um pouco dessa seara da mega operação no Rio, mas é preciso antes informar vocês rapidamente, né, que todos os corpos, todos os 117 mortos já foram identificados e os corpos já foram liberados, né? E como a gente disse lá no comecinho do programa, isso mostrou que nenhum dos nomes dos mortos integrava a denúncia que originou essa operação, né? Portanto, esse é mais um sintoma do fracasso que foi essa operação, porque, afinal de contas, os objetivos estratégicos elencados, né, nos mandados de busca e apreensão não era mandado de morte, porque não existe pena de morte no Brasil, muito menos com um julgamento sumário de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas, enfim, isso acabou fazendo com que, provocando reposicionamento aqui, né, do debate político e ideológico no Brasil. Quero informar para vocês, está no UOL, também está aqui no site do ICL, mas a matéria foi feita originalmente pelo UOL, que há uma suspeita agora rondando o ministro André Mendonça, tá? O ministro que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, está aí a manchete para você aqui no site do ICL Notícias. Mendonça suspendeu o julgamento do governador de Roraima. Por quê? Não se sabe se é por quê, mas houve efetivamente a contratação do instituto dele por 200 e poucos mil reais para uma agenda de serviços lá, de eventos de formação e qualificação profissional. Matéria do Eduardo Militão, da Folha Press, aqui no nosso site, diz o seguinte: olha, o ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu em agosto o julgamento do TSE que pode caçar o governador de Roraima. Em março, o instituto fundado pelo ministro recebeu 273 mil reais do governo do estado em um acordo, um contrato sem licitação. O caso foi revelado pelo Globo, confirmado pelo UOL. O governador Antônio Denário teve o mandato cassado e recorreu ao TSE. O motivo da cassação foi abuso do poder político e econômico. Foram 4 cassações em nível estadual, as 2 últimas em janeiro e novembro de 2024. Em agosto, a ministra Isabel Galotti, que é a relatora do caso no TSE, votou pela cassação imediata. No mesmo dia, Mendonça pediu vista e suspendeu o julgamento. O pedido de vista feito em 26 de agosto valia por 30 dias e agora, no final de setembro, ele renovou o pedido por mais 30 dias. O TSE não informou quando o julgamento será retomado. Mendonça é fundador do ITER, que é o nome desse instituto, que foi contratado pelo governador Denário, em fevereiro, para dar 2 cursos para funcionários estaduais. Naquele mês, Denário já tinha apresentado um recurso ao TSE contra a cassação dele. E Mendonça já era ministro do TSE, está na corte desde junho de 2024. Em março, o governo de Roraima pagou esses 273 mil, né, que tiveram duração total de 6 dias, tá? 273 mil para 6 dias de curso, de 19 a 26 de fevereiro. Isso dá R$ 45.500 por dia de curso. Foram ofertadas 40 vagas para cada um dos treinamentos. O ministro André Mendonça ainda não se pronunciou sobre isso, tá bom? Gente, olha só, o Eduardo Moreira
está lançando mais um livro, que está aqui embaixo aqui no vídeo, você pode ver aqui nessa tarjinha aqui, no domingo, dia 9, né, próximo domingo, ele vai lançar É Só um Jogo. É um tema super interessante. Eu, por exemplo, adoro essas discussões sobre, né, aquele universo que a mecânica quântica desvela para a gente e que leva a suposições inteiramente apartadas da nossa capacidade de perceber o mundo subatômico como ele é, né? São muitas especulações interessantíssimas do ponto de vista não só da física, como também da filosofia. E o Eduardo está colocando a visão dele sobre isso, né, sobre a ideia da Matrix, né, da teoria da simulação. Esse assunto é muito legal de falar, tá bom? E o lançamento está previsto para o dia 9, agora domingo, às 8 horas da noite. Você já pode fazer a sua inscrição para acompanhar, porque esse lançamento será um lançamento feito aqui pelo ICL, no evento virtual. Aqui, olha, icl.com.br/livro, tá? Esse livro deve ser muito legal. Não li ainda não. Estou esperando chegar o meu exemplar aqui, porque eu adoro esses assuntos, eles são fascinantes, né? Até porque o cérebro humano é incapaz de entender, embora as teorias expliquem, né, o funcionamento do mundo subatômico, né? Quando a matemática muda de sentido, enfim, quando há coisas que estão em dois lugares ou mais ao mesmo tempo, que têm duas ou mais características aparentemente paradoxais, tá bom? Então não vamos perder o lançamento desse livro do Eduardo. Domingo, 9 da noite, faça então a sua inscrição para ter o seu convite. Obrigado para você pela sua audiência. Amanhã nós estamos aqui 7 da manhã. Tchau, até lá. Fala turma, 9 de novembro vou lançar online meu novo livro, É Só um Jogo, e se nada disso for real. Um livro que traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e tem um mergulho, né, sobre essas questões existenciais e trazendo todo esse tema de inteligência artificial com as mudanças que o mundo está passando, que ninguém vai ficar igual depois de ler esse livro. Bora todo mundo pro lançamento. O livro vai estar num preço super especial e quem adquirir o livro no dia do lançamento vai ter ele autografado em casa. Abraço.